Sejam bem-vindos a mais esse vídeo tutorial da Agion Electronic Controls, onde falaremos sobre o termostato modelo K103 PID. Conforme o nome, ele possui um controle PID, proporcional integral derivativo, informa a temperatura como um termômetro e controla a potência na resistência, conforme temperatura programada. O K103 com controle PID pode ser utilizado em chocadeiras ou estufas que necessitem de controle de temperatura com maior precisão e estabilidade, pois funciona de forma diferente de um termostato on-off. Ao contrário deste, não mantém uma faixa de temperatura, e sim mantém uma temperatura exata, graças à sua saída TRIAC. Possui também uma saída relé com opções de temporização, onde pode ser ligado, por exemplo, um motor para realizar a viragem dos ovos em chocadeiras. Pode ser ligado em 220 ou 127 volts, sendo que para esse último é necessário remover o pino de proteção no Borne 5. Com potência máxima de 2 VA, a saída TRIAC suporta uma carga resistiva de até 2 A. A saída relé suporta um motor de até meio CV ou 10 A 250 volts. Tem dimensões de 80 por 36 por 68 mm e pode ser fixado em painéis com um recorte de 71 por 29 mm. Destacamos o frontal em black piano, o qual alia a qualidade no controle de temperatura sem abrir mão de uma estética elegante. Assim como a série G, o K103 PID possui as teclas para cima, para baixo e SET, e um display colorido que pode assumir funções de alarme visual configurável em 6 modos de funcionamento. Possui LEDs que indicam quando os relés estão acionados ou quando a função Auto Tune está ativada. Para realizar a ligação elétrica, vamos primeiramente remover a tampa de proteção traseira, ligar o nosso sensor nos bornes 11 e 12, vamos ligar a nossa alimentação nos bornes 6 e 7, lembrando que aqui eu estou ligando em 220, caso nós quisermos ligar em 127, nós utilizamos bornes 5 e 7, apenas removendo o pino de proteção no borne de número 5. Vamos alimentar a nossa saída fazendo um jump entre o borne número 1 e número 7. Vamos ligar a nossa resistência no borne de número 2, um terminal da resistência, um terminal do nosso motor vamos ligar no borne de número 3. E vamos então ligar o outro terminal da resistência e o outro terminal do motor no borne de número 6. Feito isso, podemos colocar novamente a tampa de proteção traseira e está feito a nossa ligação elétrica. Feita a ligação elétrica, podemos então configurar o nosso aparelho. O primeiro parâmetro a ser alterado é o set point, a nossa temperatura desejada. Para isso, vamos pressionar a tecla 7 no meio do lado esquerdo, segurar e com as teclas para baixo e para cima colocar o valor de temperatura desejado. Os demais parâmetros nós podemos alterar pressionando as teclas para baixo e para cima até aparecer o parâmetro CD. Para alterar o valor de cada parâmetro, vamos segurar a tecla 7 e com as teclas para baixo e para cima alterar o seu valor. CD é o nosso código de acesso. Vamos deixar CD em 28 para desbloquear os demais parâmetros. próximo parâmetro a ser ajustado é o AT, ou nosso ajuste automático.
Ele determina os valores J0, J1, J2 e J3 conforme as dimensões da estufa ou da chocadeira, a potência da resistência e a posição do sensor. Para deixar o aparelho em ajuste automático, vamos deixar ele em Si, que significa sim. Dessa forma, ele já está em ajuste automático. Podemos ver isso através do LED no meio do lado esquerdo. Uma vez feito o ajuste automático, nós não podemos abrir a porta da estufa ou da chocadeira, ou então mudar a posição do sensor, pois então o processo começará do zero. O próximo parâmetro que podemos ajustar é o R1, ou seja, o nosso menor set point permitido. Nós podemos ajustar um valor de set point mínimo para não determinar uma temperatura muito baixa. Da mesma forma, o R2 é o nosso maior set point permitido. Por segurança, nós podemos alterar o valor dele para não colocar uma temperatura muito alta. O R4, a calibração do sensor, determina uma temperatura a ser adicionada ou subtraída da nossa leitura do sensor em caso de mudança do sensor ou posicionamento. O parâmetro R9 é o retardo na energização do aparelho. Podemos colocar um valor de 0 a 20 minutos. O parâmetro C4 determina o comportamento da saída TRIAC em caso de falha do nosso sensor. Ou seja, se o nosso sensor apresentar erro, nós podemos determinar a porcentagem da potência de saída do nosso TRIAC. O parâmetro D1 é o tempo da nossa saída do motor desligado. Esse valor vai de 1 até 99. O parâmetro D2 é o tempo do nosso motor ligado. Ele vai de 0 até 99. O parâmetro D4 determina se o motor ficará acionado na partida ou não. O parâmetro D8 é a unidade de tempo do nosso parâmetro D1. O parâmetro D9 é a unidade de tempo do nosso parâmetro D2. Podemos configurar esses dois parâmetros em horas, minutos ou segundos. O parâmetro L0 é o diferencial do nosso alarme. O parâmetro L1 é o limite inferior do nosso alarme. O parâmetro L2 é o limite superior do nosso alarme. Em L3, vamos determinar como que o nosso display irá funcionar. Em 0, nós temos um alarme que atua dentro da faixa de L1 e L2, ou seja, ele ficará vermelho quando estiver dentro da faixa e verde quando estiver fora da faixa. Em 1, nós temos o contrário. Nós temos um alarme que atua fora da faixa, ou seja, quando estiver fora da faixa de L1 e L2, ele ficará vermelho. Quando estiver dentro da faixa, ele ficará verde. Em 2, o nosso display ficará verde quando o relé estiver desligado ou vermelho quando o nosso relé estiver ligado. Ele diz respeito ao relé do motor. Em 3, o nosso display ficará sempre verde. E em 4, o nosso display ficará sempre vermelho. Estes são os parâmetros do K103 Speed. Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo e continue acompanhando para mais informações sobre as linhas de produtos da AGIO.